Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí ao nosso novo projeto aqui no Futerias, que é podcast Jogador Inteligente. A gente vai fazer em formato de lives com diferentes convidados, ou também, quem sabe, fazendo um formato presencial. O convidado de hoje não tem como ser presencial, e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso convidado, que é o Gui Coleto. Muitos já devem conhecer. Ele tem um trabalho bem legal nas redes sociais, compartilha os treinos dele, a trajetória, a jornada dele como atleta. E nesse momento ele está lá na Itália, certo? Então, para quem não conhece ele, eu deixei até aqui o link embaixo do perfil dele, então já visita lá. Segue ele que tem muita coisa interessante. Então, Gui, se pudesse apresenta um pouquinho melhor aí para a galera. Fala, Vini. Fala, pessoal. Então, para quem já não me conhece, né, eu sou o Guilherme Coleto. Eu criei o Instagram gui.coleto. Eu espero que você já tenha visto algum treino meu lá, né? E com o meu Instagram, né, eu já ajudei centenas de atletas, tanto com conteúdo gratuito, quanto com o meu conteúdo pago, né, que eram meus programas de treinamento, físico, técnico, né, enfim. Então, quem já me acompanha há algum tempo sabe que, cara, eu sempre digo, né, que se você quer ser jogador profissional, tem que, no mínimo, treinar certo, né, da maneira certa, se alimentar bem, dormir bem, e agora, principalmente, estudar a parte tática, né. É isso Essa aí, parte não tá faltando mais também. é verdade. E o Gui falou da parte tática, inclusive agora tá trabalhando junto com a gente. Ele é um atleta que está dentro da comunidade de jogador inteligente, então a gente está ajudando ele a evoluir também na parte tática, porque a parte física ele já tá voando, né, Gui? E também fazendo a consultoria individual com a gente. E Gui, deixa eu te perguntar, já de antemão, como o foco lá do teu perfil, a parte física, conteúdos muito bons. Como você acha, qual a importância da parte física hoje para os atletas no futebol? Me conta um pouquinho da tua experiência e também como que você acredita que dá para a gente unir a parte física com a parte tática, que é o mais importante, né? Unir essas duas vertentes. Cara, acho que um exemplo simples, né, que eu posso dizer, e você até pode me corrigir se eu estiver errado, né? Eu sou meia, você sabe, acho que quem me acompanha já sabe que jogo de meia, joguei de volante, já joguei de zagueiro, mas acho que o exemplo mais simples seria o meia, né, que ele ataca, defende, fecha os espaços, faz pressão, aparece entre linhas, tem que receber a bola de um lado, tem que ir pro outro, então, né, tudo isso a parte tática e se você não tiver a parte física, né, principalmente a resistência, você não aguenta nem 10 minutos do jogo, né. E isso tudo pode acontecer em um período ali de 5 minutos, né. Já aconteceu isso comigo, aliás, numa experiência que eu tive na Guatemala. É claro Legal. que na Guatemala, quando eu fui, eu não estava tão bem fisicamente quanto hoje. Eu estava bem, mas não a nível profissional. Uhum. E Lá a já era gente tinha acabado de profissional na sair. Guatemala? O pessoal Era profissional lá já? era um time da primeira divisão da Guatemala. Uhum. E quando eu teve um dia, né, que a gente foi pra academia e depois ia ter um amistoso. Nossa, cara, a gente fazia pressão toda jogada, minha perna pesando, faltou Direto, ar e academia e depois o amistoso? direto. Nossa, foi tenso. E tem até uma história legal aqui também, né? Algo engraçado que aconteceu no primeiro dia de treino, que eu mandei mensagem pro clube, né? Expliquei minha situação, pedi uma oportunidade e fui treinar com os juniores, porque o time principal não tinha voltado ainda, né? Eles queriam me ver, né? Não Aham. dá para simplesmente colocar no time ali sem me ver jogando. E daí era um treino de 5 contra 5 em um campo pequeno Reduzido, né? e reduzido, só que cada um marcava o seu, é individual. Você não podia roubar a bola de outro cara. Não sei se Sim. você já viu esse treino. Já vi, cada um com o seu, né? Marcação É, individual e é, acompanha. aham, Mas o treino sim. voltado para a posse de bola, Não, tinha que fazer o gol. tinha que fazer o gol. Tá. É, é.
começava com o goleiro e a gente tinha Aham. que ir pro ataque, né? E, cara, era só garoto de 17, 16, 18 anos, né? A maioria não treina por fora. E eu lembro que, meu, tocava, aparecia, tocava, aparecia. O garoto que tava me marcando sofreu pra caramba, ele nunca me achava, tava uns 2, 3 metros de mim, né, longe de mim. E foi até engraçado que o treinador começou a entrar no treino, correr junto com ele, pra mostrar como ele devia fazer. Ah, legal. Então, bastante diferença, né? Para você que valoriza tanto essa parte física, né? Para às vezes Sim, outros atletas, para quem não sabe, os juniores seria a categoria do sub-20, né? Categoria júnior que a é gente fala abaixo de aqui. 19, né? E lá é sub-19, né? É, os juniores aqui é abaixo de 19. Entendi. E um atleta que não valorize tanto a parte física vai acabar sofrendo, né? Também em outros aspectos. É Pra aquilo caramba. que eu gosto de dizer, falo inclusive pro pessoal da comunidade, não adianta você ter a noção da parte tática, então você saber o que você precisa fazer, se você não consegue colocar isso em prática, se você não tem, a capacidade física para isso ou a capacidade técnica. Mas o contrário também é verdadeiro, não adianta você ter a capacidade física ou técnica para fazer algo, então você tem a velocidade, você tem a potência, a força, mas você corre errado, você não sabe para onde Sim, correr, então você acaba às vezes até gastando mais a tua energia fazendo esforço de uma forma errada, né? sim, eu já sofri bastante com isso também, né? Por mais que eu era muito resistente, forte, rápido, tinha jogo que eu não aguentava porque eu tava correndo errado. É, isso Aparecia em faz. lugar que eu não tinha necessidade, né? E daí, em momentos que precisava, acabava andando, descansando um pouco, né? Mas, E acaba que se a gente não sabe para onde correr, né, para unir essa parte física e tática, a gente pode até prejudicar sim, a nossa própria equipe. Inclusive na base, eu vejo um pouco que, somente no Brasil, a galera tendo um pouco de dificuldade na forma de se posicionar em campo, no que fazer quando tem a bola, sem a bola. Que eu acho que isso vem mudando, mas não sei se você teve essa interpretação quando você estava jogando aqui no Brasil também, mas a gente fica muitas vezes naquele pensamento de, o Brasil, futebol arte, não precisa entender tanto o jogo, e isso acaba prejudicando o atleta, né? O que você pensa sim, disso? sim, sim. Eu vejo que ainda assim, a molecada daqui do Brasil, daqui não, né? Daí do Brasil, É, eles não querem saber muito, né? De treinar por fora, estudar, né? Então, os poucos que estudam e treinam por fora se sobressaem. faz Quem diferença. começa, quem começa isso mais cedo, né? Com os 14, 13 anos, quando tiver os 16, 17, já tá muito bem. Né? Uhum. Pode estar num time, pode não estar num time de Série A, mas com certeza vai estar empregado. Agora, tem muitos que tem 18, 19 e ainda não se tocou dessa parte. E, Não mas bateu aquela água na bunda. é, tá chegando, né? Mas é algo que eu vejo que tá mudando, né? Sim, E sim. igual você comentou, às vezes o atleta não vai estar no nível mais alto, nos clubes da primeira divisão, principalmente na base, mas ele vai estar extraindo o melhor ali do potencial que ele tem. Exato, Então, exato. às vezes, inclusive, atletas que estão num contexto alto, em time de primeira divisão, se não trabalhar a parte física, a parte tática, ter esse trabalho complementar, buscar evoluir, não é apenas ali o treino, né? Que a gente fala. Ele às vezes está num clube desse, mas ele podia estar num patamar maior ainda. Então, Sim, aquela frase sim. que muitos falam que se você só tiver o talento, não tiver o esforço, a dedicação, você pode ficar aí pelo caminho, né? E Gui, deixa eu te perguntar. Você está jogando na Itália, né? Depois conta pra gente aí Aham. qual cidade você tá e conta um pouco da tua trajetória, porque tem bastante atletas que acompanham a página e devem acompanhar aqui o podcast também. E eles têm alguns o pensamento de ir para fora, de tentar a carreira na Europa também. Então conta um pouco da tua trajetória para essa galera aí que tá com esse sonho também. Então, vou começar assim lá do início, né? Eu
até os 16 anos eu era gordinho, pesava 100 quilos. Então Mas eu jogava já? comecei Jogava a bola? jogava em clube assim de associados, né? Entendi. Society, só assim. Então eu nunca cheguei perto assim do futebol profissional quando era novo. Então eu fui começar mesmo a plantar isso lá pelos meus 19 anos. Com 18 também eu rompi o LCA. Caramba. Antes disso eu fui fazer um teste no Corinthians, né? Que eu tinha emagrecido. E aí eu fui atrás de peneira, fui atrás de teste. Eu ia fazer uma peneira no Corinthians e eles estavam pedindo um exame de cardiovascular. Se eu não me engano, eu acho que era o eletro. Aham. Daí deu uma alteração no exame, o médico já me Caramba. parou, só por causa de uma alteração. Fiquei parado sem jogar por Você uns nem 6 meses. essa avaliação. Nem fiz. Nem fez. Cheguei já a fazer testes, fiz peneira na portuguesa, passei da primeira fase, da segunda não passei. Fiquei uma semana indo na Ponte Preta fazendo teste. Teve alguns testes que eu fiz antes de parar. E você já tinha esse. Com 16 anos ali que você estava acima do peso, não estava num contexto competitivo, mas você já tinha esse sonho de jogar futebol ou você desenvolveu isso já adolescente? Então, eu sempre tive o sonho, né? Só que a gente não se toca, né? Fica aquele sonho, só que ali no fundo. E não tem ninguém para falar, tipo, cara, você tá gordo, você precisa emagrecer, senão você não vai chegar no alto nível. Eu nunca tive isso, né? Eu Aham. fui começar a se tocar que eu tava gordo, que eu precisava emagrecer por causa de mulher. Não foi nem por causa do futebol, né? E daí Entendi. quando você vai emagrecendo, você vai melhorando no futebol, daí você vai se tocando, né? Porra, agora eu posso ir mais fundo, né? E vai sentindo Mas eu ainda a assim, evolução no desempenho, né? sim, sim, mas ainda assim fazia treino errado, treinava como marombeiro, então era lesão muscular direto. Aham. Daí ainda teve a lesão no LCA que eu rompi. Pra você ter Essa noção, eu lesão rompi o do, LCA, do LCA foi jogando? Como foi foi? jogando. Você já fazia os Foi seus jogando. treinos? Ainda não, não. Eu lembro que estava no terceiro colegial, né? Então eu só tinha um período para treinar de noite, porque eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, já saía do trabalho e ia treinar. Então Caramba. eu lembro até hoje que era 3 dias fazendo um full body ali de marombeiro, 2 dias eu fazia aula funcional, né? Aquelas, é bem funcional de academia, sabe? Sei, Você fica ali 30 segundinhos fazendo algo, e no sábado jogava o campeonato no clube. entendi. E E teve um jogo que eu torci o joelho lá, rompi o LCA. Mas eu não sabia que eu tinha rompido o LCA. Eu não tinha essa noção. Então, passou uma semana, eu não estava sentindo dor, fui jogar de novo. E assim Nossa, foi indo. Passou acho que uns quatro, 5 meses que eu jogava sem um LCA. Eu lembro que eu caramba. saltava, se eu caía, pisava errado, meu joelho saía do lugar. Aí parava a dor, voltava. Aí você foi no médico pra... Aí teve uma hora que eu não aguentava mais a dor, né? Porque no momento que o médico o cardiologista também me parou, eu fui perdendo massa muscular, né? Que era isso que mantinha meu joelho ali estável. Eram os músculos que eu tinha, a força. Mas como eu parei com a academia, eu fui perdendo massa e toda vez também esse joelho ia piorando, né? Daí eu falei, não aguento mais, eu vou em um médico, né? E daí eu vi que precisava da cirurgia. Isso aí já serve de exemplo aí os atletas que estão sentindo dores, né? Muitas vezes a galera Sem, comenta, principalmente nos grupos lá que a gente tem no Teorias, que me machuquei, torci, às vezes falam de torção no tornozelo. E quando é algo ali no momento, no dia, na primeira semana, é normal. Você vai fazendo gelo, você vai tratando. Mas se é algo que continua um tempo grande, principalmente, você tem que sim ir no médico, um especialista, porque ele vai conseguir investigar se for preciso e te dar uma orientação melhor, né? Gente exato. que fala da parte física, parte tática, trabalha com futebol,
a gente consegue ajudar os atletas até um certo ponto, né? Mas chega um momento que é importante ver o especialista, né? Aconteceu isso com um cara que treinava comigo, um garoto também, tinha 18 anos, acho que foi ano retrasado. Ele treinava comigo e sempre falava de dor no joelho, de vez em quando ele sentia sair do lugar. Eu falei, mano, vai no médico. É. Eu já sabia o que ele estava falando, né? Já conhecia aquela dor que ele estava sentindo. Não deu outra, né? Foi no médico e falou, vou ter que operar. E aí você se recupera do LCA, regulariza a questão do teu exame e começa a treinar novamente. E agora com foco total? Foi isso? Não, começo ainda, volto ainda como marombeiro, treinando como marombeiro, fiquei uma boa parte treinando assim mesmo. E pra falar a verdade, eu nem tocava na bola direito, só tocava na bola de final de semana para jogar o campeonato. Semana toda era como marombeiro. Fazendo treino físico. É, sim, sim. E daí, acho que lá pelos 19 anos, no início dos 19, eu vi que quando eu treinava no campo me dava mais resultados. Aí eu me toquei, eu falei, mano, tem alguma coisa errada. Comecei daí a pesquisar algo no YouTube, pesquisar treinos, né? E daí foi indo. Aí que daí começou a melhorar, né? Uhum. A importância aí pra galera que quer evoluir no futebol, de ter esse momento, né, de virada de chave, né? Sim, De sim, começar sim. a treinar direito, a buscar informação, porque futebol, né, o tempo faz total diferença, né? As Pra oportunidades. caramba, você vê, eu fui começar a treinar certo com 19, hoje eu tô com 24. Só hoje que eu tô falar assim, num clube mais sério, mesmo sendo uma divisão mais baixa aqui da Itália, sendo considerada amadora, é mais sério do que os que eu já passei no Brasil, que era tudo time amador, você jogava no domingo, nunca time amador não treina, né? Aham. Então, E outro ponto legal aí pra galera, o pessoal perguntar, tenho 15, 16 anos, tá tarde, não tá? Tá aí o exemplo do Gui, que teve diversas adversidades, né? Joelho, sim, não vinha treinando no contexto competitivo até mais velho, né? Problema na questão do exame, diversas peneiras que fez e teve dificuldade ali por não estar treinando, não estar se preparando adequadamente, mas mesmo assim conseguiu virar a chave e hoje está aí sim. num caminho interessante. E a chegada na Itália, como foi essa ideia aí de ir para a Itália? Eu também sempre tive o sonho de vir para a Europa, né? Não só pelo futebol, mas pelo estilo de vida que a gente acaba acompanhando, né? Questão de dinheiro também, o real não vale nada. Então eu sempre tive esse sonho, desde os meus 17 anos. Eu tinha o sonho de ir para Portugal. Não, Aham, não tinha noção da cidadania italiana, né? Eu falava, pô, vou para Portugal e vou arriscar lá. Só que daí eu conheci minha namorada, né? Eu tinha 19 anos, ela tinha 17. Ela falou, pô, por que você não vai atrás da cidadania italiana? Isso aí foi indo, né? Faz 4 anos que eu tô com ela. Então, desde, desde os 20 anos que a gente vem estudando a cidadania italiana, juntando dinheiro. Daí a gente viu que tinha oportunidade, né? E viemos para cá agora esse ano. Para reconhecer a cidadania, morar de vez, arriscar no futebol. aham. E com a cidadania é mais fácil de chegar na Itália, de jogar na Itália? Com certeza. A cidadania, você é um cidadão europeu, né? Eu vou ser um cidadão italiano a partir do momento que ela foi reconhecida. Eu vou ter uma certidão de nascimento, um RG italiano. Ah, E legal. aqui, e daí eu não vou precisar brigar com outros, vou falar assim, estrangeiros, né? Se eu for em um time, por exemplo, da quinta divisão, onde tem mais estrangeiro, sempre vai ter limite. Normalmente, acho que é 3 vagas por time, 2 vagas, 4 vagas, fica nessa média. Então, eu não vou precisar brigar com eles, né? Vou brigar com o resto, Você não vai que entrar é tudo italiano. na lista de estrangeiros, né? Sim, Ah, sim, não vou interessante. entrar. Legal. Então, é um investimento. Aham. E qual que é a diferença aí de estrutura, né, divisão que você tá, dos clubes que você
viu aí, observou na Itália, para os clubes que você passou aqui no Brasil, que você vivenciou? Qual a diferença? Cara, o time que eu estou jogando, né, considerada a sétima divisão da Itália, chama Prima Categoria. Se a gente subir, a gente é um time semiprofissional, que daí seria a sexta divisão. Então, por mais que ainda é considerado um time amador, é de sétima divisão, aqui eles têm 3 campos, um society, que é grande, Caramba. treina de 3, 4 dias na semana e tem 2 treinadores, um ajudante, né? O treinador ele leva isso a sério. Tem um campeonato, tem Copa e o bom é que leva um ano todo, né? Vai começar agora em setembro, vai acabar acho que lá para junho. Não é igual no Brasil que é um estadual ali demora 2, 3 meses, né? Aham. Depois você acaba, se você não passou até a final, se você não passou nem para parte classificatória ali, já era, né? Você Tem vai competição para a embora para sua temporada inteira. casa, tem competição para temporada inteira. E, E outra coisa boa aqui, né, que, por exemplo, se eu quiser trabalhar, isso não vai me afetar, porque os treinos são de noite. Eu posso trabalhar de manhã, né? Porque as ligas europeias, elas são feitas para não atrapalhar o trabalhador, porque eles entendem que a maioria vai precisar de um segundo emprego. bacana. Entende que é uma liga amadora, né? Sim, sim, até mesmo o pessoal da quinta, quarta divisão palha ainda, né? Não sei se você conhece o caso lá daquele jogador que hoje tá no Milan, esqueci o nome do brasileiro. Não sei. O Isso você atacante fala. fez gol na Champions League, foi pro Milan com 32 anos. E acho que ele entrou Nossa, eu não lembro. na semifinal, né? Contra a Inter de Milão. Você Não sabe sei quem se eu tô teve um jogo que ele falando? foi titular. Eu sei, tô Sim, vendo ele. a fisionomia dele, mas É, não tá me lembrando o eu nome. esqueci o nome dele, mas ele tava na quarta divisão. Eu fui pesquisar um pouco a história dele, né, dos times, que quando você acaba conhecendo aqui, entendendo como funcionam divisões na Itália, você quer pesquisar sobre os outros times, né? Sim. Então eu fui pesquisar o time que ele saiu da Itália, ele estava na quarta divisão. Alguns podem pensar que é baixo, mas quarta, terceira divisão aqui não é baixo, né? Pensar que a Itália tem 9 divisões, É como se fosse a série D do brasileiro. sim, Série D. E ele mesmo jogava e trabalhava, acho que uma pizzaria, se eu não me engano, ou de delivery. E isso não atrapalhou ele, né? Então isso é E muito bacana aqui na Europa. costuma ter alguém observando nos jogos. Você já reparou algum desse Tem, tipo? você diz de olheiro de outros times ou Observador, torcida? captador de outro time. Não reparei. Isso eu não reparei. Eu sei que tem torcedor, tem bastante, né? Normalmente teve um jogo de Copa aqui e até que lotou a arquibancada. É bem legal que mostra que eles gostam mesmo, né, do futebol, Aham, que acompanha. Acho bem legal isso. bacana. E em relação à visão do treinador aí na Itália, do futebol, os treinamentos, é diferente daqui pro Brasil? O futebol, como que ele é? Ele é mais rápido? O que você consegue falar pra gente? Da importância principalmente da parte física, que é algo que você Aham, conhece sim, sim. melhor. Eu consigo comparar com o amador que eu joguei, né? Com o time amador que eu jogava no Brasil. E consigo comparar com. Fiquei 2 semanas, quase 3 semanas jogando, fazendo um teste em um time de Bezinha, ano passado. Não, ano passado. No mesmo ano que eu fui para Guatemala, um pouco antes eu fui para um time da Bezinha. Bezinha, para quem não conhece ou é de outro estado, que a gente é, aqui no Brasil a gente é de São Paulo, o Gui tá na Itália, mas ele é É do estado de verdade. São Paulo. A Bezinha é na divisão do Campeonato Paulista, tem o Paulista A1, que é o Paulistão, que joga equipes como Santos, Palmeiras, São Paulo. Tem o A2, que seria a segunda divisão, e a A3. E tem a Bezinha, que seria a quarta divisão do Campeonato Paulista. Paulista. E agora estão criando a nova divisão, né? Vai ter a Série A4 Sério? e aí depois aqui a Série Bzinha. Então vão ser 5 divisões ano que vem já. Nossa. Eu sei que a Bezinha é sub-23, não é? É, sub-23. Pode, eu acho que se eu não me engano, antes podia, né?
podia, acho que é 3 atletas acima de 23. Acredito que hoje só sub-23 mesmo. Então, e eu consigo comparar com esse, né? Eu vendo assim, eu acho o treinador daqui que ele tem mais conhecimento de treinamento do que o treinador que eu passei na Bezinha, né? Em questão de físico, treinamentos físicos. Em questão de tática, eu acho bem parecido com o treinador da Bezinha. Aqui eles gostam muito de. Eles são muito agressivos, né? Toda hora vertical, muito lançamento, muito cruzamento. Em qualquer momento da partida, pode ser na linha de fundo, pode ser na 3/4, né, do campo, pode ser antes disso, sempre vai ter alguém tentando cruzamento na Então é um área. jogo muito físico, né? Muito duelo. É muito físico, é muito físico. E por, a maioria não é nem forte fisicamente, você vai ver muito magrinho aqui. Só que ainda assim é muito duelo. Uhum. Acredito também por eles, a maioria já estarem jogando aí na Itália, né? O país normalmente de nascimento deles. Vindo jogando desde cedo, já vem nesse contexto de um jogo físico, um jogo de duelo, um jogo de imposição física, e aí já chega Sim, até mais acostumado com isso aí nas divisões principais, né? sim. Que é diferente, tipo, de um garoto ali no Brasil que nasceu jogando bola na rua, né? Que normalmente o pessoal que joga bola na rua vai querer o quê? De ficar driblando, né? Gosta de driblar, já nasceu com isso. E aqui não. Aqui nunca vi alguém driblando no jogo. É só se for para driblar o cara, né? Passar do adversário, adiantando a bola, dando um Uhum. cortinho só apenas, um, dois, e é isso. É Driblar diferente, né? mesmo, a finta que o brasileiro gosta, não vê aqui. Falta um pouco isso aí, né? Falta, falta. E em relação aí aos teus treinos físicos, que você posta bastante, né? Compartilha, inclusive, mais uma vez, quem quiser, muitos me perguntam lá no perfil do Teorias, treino físico, dá alguma dica? Rapaziada, o lugar certo aí é o Instagram do Gui Coleto, compartilha muita coisa lá. E me diz um pouco aí do que você tem feito na Itália, se tá dando para conciliar. Dá para conciliar bem, porque como é 3, 4 dias, né, de treinamento, eu consigo treinar na manhã, se eu quiser fazer 2 períodos, ou posso treinar nos dias que eu não tiver treino também, né. No Uhum. momento eu não estou fazendo treinos de força na academia, mas nada me impede de treinar em casa, né? Que nem essa semana foram treinos na segunda, vai ser hoje e vai ser sexta. Então, como eu preciso complementar, porque meu foco não é ficar nessa divisão, né? O foco a gente sempre olha lá em cima, nas divisões profissionais. Então, às vezes isso pode ser um erro da maioria, né? Chega numa divisão, fala, não, beleza, nem preciso fazer complemento porque tô aqui já. Já tô sobrando nesse lugar que eu É, tô, mas é, esquece que para chegar no nível mais alto, ele tem que trabalhar o dobro ali, né? Que quando ele for para um contexto mais difícil, exato, exato, ele precisa estar preparado, né? exato. Eu tenho até um coach, né? E a gente precisa colocar um sonho lá em cima, né? Pra gente ter uma meta onde quer chegar. E é uma primeira divisão, então se eu jogar como eu jogo hoje, eu não vou chegar. Então eu sempre preciso estar melhorando. E que nem ontem não tive treino, mas eu fui pro campo. Eu fui fazer um treino de velocidade, fui fazer um treino de pliometria, fui treinar resistência. Amanhã eu não vou ter treino, então eu tenho que treinar de novo, né? Eu sempre vou complementando. Eu vejo o que falta no clube. Normalmente o que não tem nos treinos do clube é treino de velocidade, né, que são os sprints, treino de pliometria, os treinos de força, que no clube é só parte física, tática, Uhum. técnica, né? Então isso que já tem, eu não trabalho tanto por fora, eu trabalho o que falta, né? E quando daí, por exemplo, eu não estou podendo jogar ainda os campeonatos, né, porque eu não tenho ainda a cidadania, mas provavelmente mês que vem eu já posso. Mas teve domingo que, em vez, eles foram jogar e eu fui fazer um intervalado na rua para fazer meu complemento, né, meu treino. Também eu não posso ficar parado sábado e domingo só porque eles não foram treinados. E aí a gente vê a diferença em muitos atletas que acham que, se o clube não me passa, eu não preciso fazer. É, Se hoje vai ser folga no treino, por exemplo, se eu treino
um atleta que treina 3 vezes na semana, acho que essas 3 vezes é suficiente e não precisa fazer um treino complementar, não precisa fazer uma parte física. Isso acaba prejudicando a evolução dele, né? E quem faz Sim, vai sentir a diferença. Hoje você treina mais em casa, porque está sem o acesso na academia, né? E muitos sim. que acompanham a gente têm a mesma situação, às vezes não consegue estar presente na academia. O que você acha que eles podem fazer em casa que já vai surtir efeito no desempenho deles? É, em casa, acho que assim, dá para improvisar peso, né? Eu tô improvisando, colocando tudo que dá dentro de uma bolsa. Eu coloco saco de macarrão, vidro, né? Tudo que der, eu vou colocando ali para fazer alguma carga extra, né? Aham. Então, preventivos, a maioria dos exercícios unilaterais acho que é mais fácil, porque se for fazer um agachamento com uma carga extra de 10 quilos é fácil, né? Então, tentar dificultar fazendo unilateral acho que é mais benéfico, né? Com essa carga de 10 quilos, por exemplo. Superiores dá para improvisar com flexão também, core é fácil de treinar em casa, né? É coisa simples, às vezes, que o pessoal não dá valor, mas é melhor do que não fazer nada. E tá aí, né? Tá disponível na internet para quem quiser buscar, para quem tiver interesse. Já postei várias vezes nos stories, né, alguns treinos que eu faço em casa aqui. Cara, e a maioria do time aqui não treina, só treina com o time e não quer mais saber disso. O pouquinho que eu treino, eu já sou acima deles fisicamente, em Então questão de faz tudo. diferença total, né? Então, Sim, rapaziada, é querer, né? Quem quer, exato. quem vai ter a disciplina de estar ali treinando, fazendo os treinos, mesmo que em casa, Sim, sim. para já fazer diferença, só buscar, É, entra lá no é, perfil do Gui, que vai, é só pôr em prática, né? Tem que é querer. chato pra caramba treinar em casa, né? Todo mundo sabe, mas é o que tem que fazer. Né? Não, a gente não pode fazer só o que gosta, né? A gente é homem, não é criança, então tem que ser Exatamente. feito. Eu falo bastante que tem esses treinos físicos, né, que são um pouquinho, talvez os atletas não gostem tanto, mas a gente tem o privilégio de atuar no esporte que é bem dinâmico, né, ali o futebol, né, muito dinâmico, e os treinos, inclusive, hoje é mais tudo com bola, na parte com a equipe, né, mas tem outros esportes que já não é assim, por exemplo, um nadador, ele, no momento da prova, ele vai nadar ali 10, 15 segundos, mas os treinos dele são de horas, né? É, E é. nadando, fazendo aquela mesmo movimento, só ele e a piscina ali. Isso é um exemplo, né? Então, Não sei se você até viu um podcast do Danilo e do Alexandre esses dias. O Danilo comentando que ele chega 2 horas antes do treino com a equipe. Hoje eu o vi. treino dele, Foi a maior no parte dele Podpah, é. não? Sim, sim. Sim, Ele comentando que a maior parte do treino dele é fora do campo, né? Que exatamente. é os preventivos, mobilidade, né? Tudo que se precisa fazer, né? O extra. O extra, então hoje o atleta faz o extra da parte tática, parte mental, parte física, Sim, sim. tudo, todos esses aspectos que vão influenciar diretamente dentro do campo, né? No desempenho dele. E você comentou que o teu objetivo assim de treinamento complementar da parte física seria estar na academia. Já para o atleta que tem a possibilidade de estar treinando na academia e às vezes já está inscrito na academia, já tem mais opções, né, de treino. O que você Tem acha mais que opções. ele Mais pode fazer? opções e é mais benefícios, né? Você ainda consegue conciliar na academia outros estímulos aí, como força mesmo, potência, né? Então você consegue separar em 4 dias, treinando 2 dias inferiores, dois superiores. O cara tem mais benefícios ainda. E esse treino de superior e inferior não é aquele treino de Não é de bodybuilder, né? bodybuilder, Como que não é seria aquele, um treino não é assim? aquele movimentinho lento, né? O foco é sempre buscando os padrões de movimento, tanto empurrar, né, que seria, por exemplo, um supino, é um movimento que você está empurrando, Desenvolvimento, né? desenvolvimento, paralelas, né, e daí questão de puxadas, né, barra fixa, remadas, né,
o foco dos superiores é sempre os padrões de movimentos. Então, pode usar máquinas, mas não é o foco. Não dá para você perder ali 2 horas fazendo um treino de braço, né? Já tive vários amigos meus falando que gostam de ir na academia para treinar braço. Ah, a não ser que você não queira, teu foco não é tanto no É, futebol, né? Mas seria a parte estética, aí já é diferente, mas a gente fala aqui para se quiser os ser um atletas. fisiculturista, né, aí vai bem. Né? E a mesma E coisa inferiores, né? O foco sempre é o padrão de movimento, né? Força vertical, que seria movimentos para cima, né? Agachamento, búlgaro, afundo. Força horizontal, que seria movimentos para frente, né? Pélvica, terra. O foco é sempre esse. Como eu falei, pode usar máquina, mas não dá para ser o foco, né? Eu só gosto de usar máquinas quando eu estou com algum problema. Se eu estou com alguma dor ou uma dor, por exemplo, em joelho, e não consigo fazer algum movimento, não consigo agachar, aí a aham, máquina pode entrar nesse caso, né? Ou estou sim. voltando de uma lesão, acho que é posterior, então eu vou precisar usar a máquina ali, né? Mas não dá para ser o foco. E a cadência ali de movimento, como cadência, pra quem não sabe, é aquela velocidade A que você velocidade. executa, né? O foco é sempre a velocidade máxima. Não importa se é carga baixa, carga alta, carga média. O foco é sempre velocidade máxima para você mostrar para o seu corpo, né, que é isso que você quer em todo momento. Aham. Acostumar seu corpo a repetir movimentos de alta velocidade. E outro E erro que eu já vi também, de amigo meu próximo, falando que fez um treino de potência, e ele falando que estava fadigado, né? Falou, pô, tô fadigado aqui do treino de potência. Perguntei para ele como foi o treino. Ele colocou 10 exercícios no treino, fez altas repetições, fez 12 aí repetições. já foge um pouco da Já especificidade da foge também, potência, né? porque o treino de potência, o objetivo não é te fadigar, né? Então não pode ser muitos exercícios, repetições baixas, normalmente é de 2 a 6 repetições, porque se fadigar já foge do objetivo, que é velocidade, potência. E nesse treino de potência também, o atleta consegue se recuperar bem pro dia seguinte, para Consegue. fazer um outro treino, ou treinar Normalmente, com a equipe sem. dele. O bom do treino, né, para performance é isso, né? Você vai fazer ele amanhã e vai poder treinar à tarde, vai poder treinar no dia seguinte, porque o objetivo não é te fadigar. Então aí aqueles atletas que acabam treinando igual a gente costuma brincar aqui, igual bodybuilder, né, fisiculturista, altas cargas e também com a cadência mais lenta no movimento, Lenta, acabam no dia seguinte sofrendo muito, né, só, com as só. dores pós-treino, dor muscular, né, e acabam prejudicando o desempenho deles no treino, que é o mais importante, né, o treino com a equipe, onde ele vai desempenhar mesmo. Eles esquecem, né, que o foco deles é o futebol, é o treino com a equipe, né? O treino de força é um complemento, não que não é para fazer, né? Tem que fazer, só que é um complemento pro campo, né? E a Exatamente. maioria esquece disso. E como você disse, é um complemento, não pode atrapalhar o desempenho do atleta no campo. E quais os cuidados que o atleta deve tomar com overtraining, né, com sobrecarga que pode até aumentar um potencial de uma De lesão lesões, ou né? algo do tipo. Quais os cuidados que um atleta pode ter? Principalmente, né, dormir bem e alimentação. Se esses dois estiver indo bem, é muito difícil dar um overtraining, dar uma sobrecarga, né? Só se o cara estiver indo na academia, treinando os inferiores 3, 4 vezes na semana, jogando no final de semana, né? Aí a rotina dele tá errada também. Mas se ele estiver ali fazendo 2 vezes superiores, inferiores na semana, 2 vezes superiores, né? Um jogo na semana, por exemplo, se alimentando bem, dormindo bem, perfeito. Não, muito E difícil dar treinando da overtraining. maneira correta, né, também. Correta, né? Correta. Você disse da velocidade de execução, né, que é importante, mas a gente vê às vezes atletas que fazem às vezes o movimento errado, né? E Sim. acabam.
até se lesionando. Então, o que você indica para os atletas? É melhor primeiro pegar o movimento do exercício. Tem alguns exercícios que são um pouquinho mais complexos, né? Então, o que que você indica É, para eles? o mais complexo hoje eu acho que é o agachamento com salto, né? Porque você vai colocar uma carga que não é baixa, mas também não é alta, e você precisa saltar com essa carga. E às vezes a pessoa vê no meu Instagram eu fazendo isso, né, e vai querer fazer logo também. Só que daí o garoto não sabe nem agachar direito. Então, eu acho assim, vai começar a academia, eu acho o ideal é aprender os movimentos, né? Aprende como agacha, aprende como faz um pélvica, né? É, para depois ganhar força, aumentar a carga e daí ir para os trabalhos de potência mesmo. Uhum. Já depois ele estar acostumado com o Sim, treino depois e de ele tudo estar mais. familiarizado ali com o movimento. Né? Até porque a gente vê muita gente na base até, atletas profissionais também, que às vezes tem um desequilíbrio, né? Entre uma musculatura, por exemplo, musculatura da parte da frente da perna, que seria ali o quadríceps, né? Aham, Fala, aham. e o posterior, que é o tibiais, tendo uma proporção que acaba sendo um desequilíbrio muscular. Então, você primeiro tem que fortalecer a estrutura, né? Para Sim, depois fazendo os treinos eu, mais complexos, né? sim. Eu fiz muito isso, né? É, depois que eu saí do mundo do marombeiro, eu comecei a trabalhar só força máxima. Eu ainda não tinha noção dos trabalhos de pliometria. Então, eu comecei a conhecer os trabalhos de força máxima. Então, eu fiquei um bom tempo só trabalhando isso. E quando eu fui para potência, foi até mais fácil, porque eu só treinava força, né? Para quem não sabe, força máxima, submáxima é 4, 5 repetições no máximo com uma carga muito alta. Normalmente acima de 85% de uma repetição máxima. Sim. E aí, Então, cuidados que o atleta que vai treinar aí força máxima, é, que ele tem que ter. Qual que você indica aí para eles? eu acho que primeiro, para treinar força máxima, né, submáxima, tem que saber os movimentos, tem que fazer perfeitamente, tem que ter uma maturidade já, tem que se conhecer, porque se você falhar num agachamento ali com a carga alta, né, pode dar muito ruim. Uhum, E se for a primeira vez, chamar algum professor da academia, um amigo para ficar junto, para ajudar, né, caso aconteça alguma coisa. uhum. Se você puder estar com um professor ali para te instruir, Sim, e ou se na dúvida, né, abaixa um pouquinho a carga, né, exatamente. para É, não acontecer é, problemas que acabam depois vão te prejudicar mais aí na tua sim. carreira, né? Eu falo que para você treinar mesmo força submáxima, máxima, você tem que se conhecer muito, né? Você tem que saber o momento que você vai falhar, porque se você falhar ali no agachamento ou no supino, é muito complicado. Principalmente aquele supino com barra, né? Que o pessoal às vezes É, faz. É mais interessante fazer com halter? O que que você acha? eu acho, se for para fazer força submáxima, é interessante até fazer na barra guiada, né? Porque se der algum problema, você pode guardar a barra ali no Sim, pino e sair. Né? Mas também dá para usar o halter, que o halter você joga para o lado. muito bom. E Gui, vamos encaminhar aí pro encerramento. Pra galera aí que quer, então, o cara treina em casa ou treina na academia, ele pode ir lá no teu perfil que vai ter coisa interessante pra ele. Com certeza, com certeza. Confesso que falta um pouco de treino em casa, Uhum. porque eu sempre tive esse acesso à academia, né? É anos treinando na academia. Hoje, nossa, que puta saudades que eu tenho. Mas eu entendo também que tem muitos atletas que não têm, às vezes, condições de ir na academia, ou é muito longe, né? Então, sempre que possível, eu posto meus treinos nos stories, né? Em casa. Aliás, o último que eu postei, eu liberei o acesso do meu treino completo para todos, né? Ah, E legal. normalmente, às vezes, eu faço isso, né? Eu posto nos stories e vou liberando. Como é treino em casa, eu consigo liberar tranquilo. E tá disponível os treinos em casa lá, quem quiser pedir pra você lá? Talvez o próximo agora. Tá bom, então, quem Tem que me quiser acompanhar. receber o próximo treino que o Gui costuma divulgar, acompanha lá nos stories dele. Gui,
Me diz aí uma indicação, para a gente encerrar aqui, uma indicação de filme ou uma série, documentário, livro, qualquer coisa que você acha interessante aí que pode agregar para os atletas. Olha, eu sou apaixonado nas séries da Amazon, All or Nothing, né? Não Ah, sei se sim, você já conhece, que tem a série do Manchester City, tem conheço. do Arsenal, Muito boa essa tem série. demais clubes. Porque você vê os bastidores, né? É, Você mostra o vê dia ali a o dia Pepe do clube, né? Guardiola, sim, eu acho perfeito essas séries. Tem também uma, acho que é do Sunderland na Netflix, que eu acho ótima também, porque daí já mostra outra coisa, né? Uma, um, na Amazon mostra o City sendo campeão, batendo recordes. Na Netflix mostra o Sunderland sendo rebaixado. Ah, Então, bacana. então acho muito Já legal é essas séries. diferente, né? Contextos É, diferentes. é, E a diversidade que às vezes os atletas vão passar. sim, sim. A Muito bom. pressão, né? E eu vou deixar uma indicação minha aqui pra galera, que é uma série que não é do futebol especificamente, mas mostra muito o dia a dia no esporte de alto rendimento e com foco também num grande atleta que, que foi o Michael Jordan. Então aquela série do arremesso final, não, arremesso final? É arremesso final, né? The Last Nesse Dance. final. É, Falam muito dela, nunca assisti. muito boa. No Netflix tem. E mostra a história lá da equipe do Michael Jordan, também com o treinador dele. E como o Michael Jordan fez para chegar no um dos maiores atletas aí da história, né? Então, da minha parte seria essa a indicação. Vai Beleza? valer pra mim também. É, já pode ir lá, com certeza vai ajudar. Então, galera, vamos caminhar para o encerramento. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato de podcast. A gente vai trazer, trouxe hoje o Gui, vamos trazer com outros convidados também. Segue lá a página dele, segue aqui o Futorias, quem não segue também. E Gui, se despedir da galera. Pra mim foi bom demais esse bate-papo. Eu acho gostoso pra caramba passar essa experiência aqui na Europa, né? Que muitos têm esse sonho, né? De vir pra cá e jogar, só que a maioria não tem noção da realidade que é aqui. É bem diferente, né? Já vi gente falando assim que, se não der certo no Brasil, vou ali na Europa jogar uma segunda divisão, ganhar meus não sei quantos mil euros. Eu, mano, Não é bem assim, né? sinto muito, você não vai fazer isso. Então, toda a experiência que eu tiver aqui, eu adoro passar para ajudar esse pessoal. E com certeza contribuiu muito, hein? Obrigado. E vamos ver de combinar mais vezes de fazer Com um certeza. bate-papo, uma conversa como essa. Sim, Valeu? com certeza. Um abraço, galera. Valeu, pessoal. Tamo junto.